Boa tarde a todos. Olá de novo. Não sei se estão a ouvir. Estão nos ouvir? Professor Carlos, Cristina, professora Vani, professor Moza. Nilsa. A Nilsa também está. Silvia. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Ouvimos bem? Sim, sim. Muito obrigada pela vossa disponibilidade e por este ligeiro atraso. E agora iremos então dar início à conferência e pedimos a todos os que não têm uma intervenção direta que mantenham portanto, o micro desligado, portanto o som mudo, se faz favor. E a imagem também, né? Deixar as câmeras ligadas só de quem vai participar agora, né? Sim. Vamos lá, podemos dar início então? Sim, professor. Muito obrigada. Com licença. Então vamos fazer essa nova apresentação. Sejam todos muito bem-vindos ao segundo encontro internacional da Associação de Educação à Distância dos Países de Língua Portuguesa. Para nós aqui da CAPES, Ministério da Educação do Brasil, é uma honra representar o Brasil nessa importante associação que emprega, além do Brasil, outros 7 países: Moçambique, Angola, Cabo Verde, Portugal, Guiné Equatorial, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. A IAD PLP, como a sigla demonstra, tem como missão promover a educação à distância na comunidade de língua portuguesa espalhada pelo mundo, nos domínios da cultura, da ciência e da tecnologia. Mais ainda, esse tema é relevante quando a gente está tratando da formação, da docência, muito mais ainda no caso da educação à distância, no momento que estamos atuando, passando por essa dificuldade toda no mundo inteiro, com o Covid-19. E aqui no Brasil, nós temos percebido o avanço dessa modalidade no campo da formação de professores já desde o ano de 2013. E tendo, no último censo escolar da educação brasileira, o registro em 2019 em 53% das matrículas na formação de professores na modalidade EAD. Então, portanto, desde 2018, superamos as matrículas na modalidade à distância no campo de formação de professores. Para isso, tenho a satisfação e a honra de apresentar os nossos convidados para esse painel do desafio da docência online em EAD, com a professora Vani Moreira Kensky, que é graduada em Pedagogia e Geografia pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, com mestrado em Currículo e Planejamento pela Universidade de Brasília e doutorado em Educação pela Unicamp. E ela atualmente é pesquisadora nas relações entre tecnologias de ensino, aprendizagem e a formação e ação de professores na sociedade contemporânea. Temos também conosco o professor Mozart Neves Ramos, que é membro titular do Conselho Nacional da Educação no Brasil, graduado em Engenharia Química pela Federal de Pernambuco, doutorado em Química pela Universidade Estadual de Campinas, pós-doutorado em Química pela Politécnica de Milão, foi presidente da ANDIFES, Associação Nacional de Reitores do Brasil, foi secretário de Educação do Estado de Pernambuco e atualmente é titular da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, da USP. Então, sem me alongar na apresentação, já passo logo à professora Vani e depois ao professor Mozart, cada qual com em torno de 10 minutos a 12 minutos, depois ao final fazemos um pequeno debate para as melhores impressões. Professora Vani, por favor. Olá a todos, bom dia, boa tarde, é um prazer e uma honra muito grande estar aqui em um momento onde a relevância da nossa ação conjunta se faz mais do que necessária e de pensarmos alguma coisa que a educação já deveria estar pronta, preparada, porque os desafios da docência online, eles não são novos, eles já acontecem e acontecer da vida inteira, né? Então, nessa década inteira, nós tivemos possibilidades do uso de meios tecnológicos e deveríamos ter
garantido a formação de nossos professores, nossos mestres, dentro de uma atualidade, de acordo com a cultura digital que nos envolve e do qual nós somos usuários. Nós usamos para as nossas práticas e não trabalhamos profissionalmente. As nossas instituições não oferecem aos nossos estudantes, aos futuros professores e aos próprios professores das universidades condições de fazer essa docência mediada, né? E aí nós temos algumas questões relevantes que nós precisamos, neste momento, estarmos unidos, e a associação, a nossa ação em conjunto em um evento como esse pode garantir para nós essa atuação em redes, buscando atingir de uma forma eficaz as condições que temos para fazermos a melhor educação possível. E daqui para frente pensarmos numa formação que considere essas questões da docência online. Podem muitas coisas não permanecerem dentro desse processo, mas eu acredito que no processo formativo dos nossos futuros professores, a docência online será obrigatória, porque todo esse processo está nos mostrando a relevância e a importância desta formação para todos nós que somos professores de todas as áreas. Para fazer isso, é importante que estejamos num processo de trocas, de redes, de formações integradas, para podermos atingir, e aí as condições das tecnologias digitais nos garantem essas possibilidades de trocarmos informações, ideias, possibilidades inovadoras de avançarmos e atingirmos a quem desejamos, que são os estudantes, estejam onde estiverem, num processo único de comprometimento com as pessoas que desejam aprender, estejam onde eles estiverem. E, para isso, nós temos que garantir condições de acesso pelos meios possíveis. Nem todos têm condições de usar os melhores meios, mídias, tecnologias digitais. Vamos procurar olhar esta pessoa, ensinar, e esse é um dos grandes desafios da docência online. Paradoxalmente, a tecnologia tem condições de nos aproximar dos nossos estudantes e saber as melhores condições que eles têm para fazer o contato conosco. Então, este é o primeiro processo importante para que nós possamos conhecê-los e possamos criar meios, mídias, procedimentos diversos para atender às necessidades de formação de todos aqueles que estão nesta demanda para uma docência e para um aprendizado mediado pelas tecnologias disponíveis e possíveis. Sabemos que nossos países não são realmente iguais, não têm os mesmos acessos, as pessoas não têm os mesmos acessos. Então, precisamos realmente procurar conhecer esses processos, e isso, numa formação, é a primeira preocupação que nós temos que passar para os nossos docentes. O nosso comprometimento não é com os nossos conteúdos, mas com as pessoas a quem desejamos formar. Nosso processo e a nossa preocupação tem que ser com as pessoas, com os estudantes, com os colegas, formarmos redes, grupos, e juntos possamos, usando os meios possíveis, aprender juntos e também ensinar, transformar pessoas mediadas pelos conteúdos. Para isso, precisamos ter condições de ter um mínimo de fluência nos recursos que temos disponíveis. E nós temos, nós usamos
minimamente usamos os nossos celulares, os nossos WhatsApps dentro dos celulares, os nossos e-mails, e a partir deles nós nos comunicamos e interagimos. E é a partir desses, que são aqueles que nos dão segurança, que podemos, num processo contínuo de aprendizagem, ir além e aprender mais. E nisso as nossas instituições formadoras têm a responsabilidade não de apresentar uma única disciplina ligada a tecnologias, mas criar um processo integrado de formação, onde todos os professores, todos os profissionais formadores estejam preparados e dispostos e disponíveis a fazer essa transição e essa mudança. Mas, neste momento que precisamos manter a educação, nós precisamos garantir que esta formação ocorra dentro das condições possíveis. O que nós não podemos fazer é parar. O que nós não podemos é deixar de lado os nossos estudantes que estão ansiosos por novas aprendizagens e fecharmos as nossas instituições. Sejam os meios possíveis, vamos a eles e vamos juntos com eles transformar, aprender, mudar a realidade de formação e entrarmos definitivamente num processo de cultura que já não é novo, que está aí há muito tempo e do qual muitos ainda contestam, reprimem e fecham as suas realidades, mas usam. É paradoxal que as pessoas usam equipamentos e não querem ir adiante com isso. Mas aqueles que querem têm todo um universo, têm toda uma possibilidade para avançarmos. E como o professor Lenusa disse, em educação à distância no Brasil já somos maioria. Nós já temos 53% da nossa população estudantil atendendo ao que é um processo de democratização do acesso, onde estudantes de todos os espaços querem aprender e não têm condições para irem para os espaços elitizados, esses sim, e discriminatórios, porque não abrigam aquelas pessoas que trabalham, que estão distantes, que têm que mudar as suas vidas para poder atender às necessidades dos espaços presenciais. Então, a educação online é uma educação democrática, num processo em que nós devemos garantir este tipo de processo. E essa educação online está longe de ser, neste momento, o processo e a modalidade que fazemos e com muito amor e muita seriedade de educação à distância. Educação à distância é uma modalidade que tem práticas, pressupostos, construtos muito importantes e que precisam de integração de pessoas, de equipes, do qual professores é apenas o professor é apenas uma das partes. São técnicos, são administradores, e o próprio perfil do aluno é um aluno diferente. O que nós estamos fazendo com a educação online é uma educação possível, e é essa que nos vai garantir abrir a mentalidade, abrir as nossas concepções, as concepções daqueles que estão estreando na modalidade para esta nova realidade, né? Mas, para isso, nós precisamos de muita interação, trocas. E assim como temos trocas com familiares, com amigos, com colegas, trocas institucionais, trocas com os nossos estudantes, trocas com os nossos parceiros e aprender uma outra modalidade de ensino, que é o ensino em rede, um ensino integrado, onde trocamos ideias e aprendemos com os nossos pares. E o par mais próximo nesse cotidiano é o nosso estudante. Estar com ele, olhar a tela e ver do outro lado pessoas aprender, com desejo de aprender, é o que nos motiva a ir além. É o que nos motiva a continuar e a aprender colaborativamente
e formar pessoas e usufruir com eles os nossos conhecimentos e os nossos desafios. Temos certeza que temos muito a aprender com os jovens estudantes. E isto é formação. Formação onde existe uma troca, um intercâmbio entre o que sabemos e aquilo que os estudantes sabem e aquilo que juntos iremos aprender nos desafios desta nova cultura, que é a cultura digital, que é tão disruptiva e que a cada momento nos desafia com novas aprendizagens. Por isso, precisamos estar sempre em um processo de avançar nesse conhecimento. É o que eu tinha rapidamente para dizer a vocês, agradecendo a oportunidade e a honra de estar aqui neste nosso encontro, nessa nossa conversa. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos, professora, até para um esclarecimento, esse seminário terá algumas inserções online e outros momentos assíncronos. Então, ele fica 2 dias, os debates virão. Com certeza, a professora Vani, dentro do mural, as pessoas vão lá lhe mandar algumas sugestões ou perguntas, e se a senhora tiver disponibilidade, depois para entrar ao longo desses 2 dias, as coisas vão estar funcionando de forma da educação conectada, que é isso que a gente está defendendo aqui. Esse seminário nosso já foi o ano passado, né, professora Judite? Já foi um sucesso, e exatamente porque as pessoas, volta e meia, estão com uma tarefa para fazer, uma outra coisa, daqui a pouco entram no grupo de discussão, postam algumas coisas. Nós conseguimos, no ano passado, esse ano acho que também, nós fizemos um painel de fotografia das cidades que participaram no mundo inteiro. Então, foi uma coisa muito bacana, e ao final acho que faremos isso novamente, e já peço que vocês mandem fotos aí da nossa Recife, né, Mozart? E a professora Vani, creio que esteja em São Paulo, né? Eu aqui de Brasília, mas todos os outros, de todos os países também. Depois postem as fotos também de onde vocês estão. Eu já passo para o professor Mozart para as suas considerações. Obrigado, professor. Bom dia, uma boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao meu amigo, dileto amigo, Carlos Lenusa, pelo convite para participar desse encontro, compartilhar esse momento com a professora Vani, né, estar com meus amigos, que assim os considero, né, dos países de língua portuguesa. Quando eu fui reitor da Universidade Federal de Pernambuco, eu tive o enorme privilégio de fazer parte da diretoria da AULP, Associação das Universidades de Língua Portuguesa. Essa construção conjunta, eu sou absolutamente favorável, como disse a própria professora Vani, será através da cooperação, da colaboração, que nós vamos construir um mundo muito mais fraterno, muito mais justo para todos. E a educação é o vetor mais importante para que nós, de alguma maneira, possamos legar um novo mundo mais justo, mais fraterno para aqueles que virão e para os que estão hoje também conosco. Então, o tema é um tema extremamente importante, a gente está falando de formação de professores, e eu queria compartilhar com meus amigos de língua portuguesa, dos países de língua portuguesa, dois fatos muito importantes, recentes na formação de professores aqui no Brasil. Em primeiro lugar, o Brasil construiu, ao longo desses últimos 5 anos, uma base nacional comum curricular. O que é isso? Um currículo para que todos os alunos, quer dizer, uma bússola curricular, não é o currículo, mas é uma estrutura que propõe as aprendizagens essenciais que todos os alunos da educação básica do Brasil devem desenvolver desde a creche até o ensino médio. Isso exigiu do Conselho Nacional de Educação, do qual faço parte, que pudesse elaborar uma base nacional comum docente, seja de formação inicial, como de formação continuada.
E, no início de 2019, nós iniciamos esse trabalho, que gerou essa base, primeiro, da formação inicial. E isso foi homologado pelo Ministério da Educação no final de 2019. Portanto, é parte hoje da política pública da educação brasileira. E, ao longo desses últimos meses, elaboramos a Base Nacional Comum da Formação Docente Continuada. O bonito de tudo isso é que foi feito de uma maneira muito articulada com as entidades das universidades, sejam universidades públicas, universidades particulares, com o Ministério da Educação, com os secretários de Educação dos estados e municípios. Quer dizer, foi uma grande articulação para a elaboração das novas diretrizes curriculares nacionais da formação de professores, tanto para o campo inicial como continuada. Né? E agora nós estamos já discutindo com o Ministério da Educação, fizemos isso há 10 dias atrás, uma primeira reunião para a implementação dessas novas diretrizes para a formação inicial no primeiro momento. E a formação inicial, como todos sabem, é de responsabilidade direta das nossas universidades, né? E agora estamos construindo, e vamos construir agora com elas, esse novo formato de formação de professores. E qual seria, e como eu gostaria de compartilhar com vocês, qual é essa concepção de formação? E aí serve tanto para o ensino presencial, como para o ensino online, ou como nós estamos chamando agora com a pandemia, e vai chegar com muita força, o ensino híbrido. Não sei se meus amigos, colegas de língua portuguesa, de países de língua portuguesa, sabem, mas o Brasil já criou uma associação brasileira de ensino híbrido, né? Exatamente para articular, organizar esses esforços. E dentro do contexto da Base Nacional Comum de Formação de Professores, a nossa estrutura está pautada em 3 grandes dimensões para essa formação, seja online, seja presencial ou seja híbrido. Em primeiro lugar, uma dimensão que dialoga diretamente com o conhecimento profissional. Em segundo lugar, com a prática profissional. Um dos grandes desafios que a gente tem no Brasil é como incorporar a prática de uma maneira mais ativa na formação dos nossos professores. A nossa formação ainda no Brasil é muito teórica, e essa é uma das críticas que nós temos hoje e que precisamos avançar na educação brasileira. E isso é fundamental, a prática profissional. E a terceira dimensão é o que nós chamamos do engajamento profissional. Para cada uma dessas 3 dimensões, seja para a formação inicial, seja para a formação continuada de professores, o Conselho Nacional de Educação, e eu tive o privilégio de ser o relator dessa matéria no CNE, no Conselho Nacional, para cada uma dessas dimensões, há um conjunto de competências específicas e de habilidades que todos os professores, sejam aqueles futuros professores, portanto, formação inicial, mas também para aqueles que hoje estão na prática do magistério, estão no exercício do magistério, vão precisar desenvolver para que as competências previstas na Base Nacional Comum Curricular, que tem a ver com a formação dos nossos estudantes de educação básica, sejam efetivadas. Então, o Brasil está num momento muito interessante, porque está com novas diretrizes, né? O nosso diretor, Carlos Lenuza, participou ativamente desse trabalho, nos ajudou muito desde o primeiro momento, né, Carlos? Foi um trabalho muito profícuo, e agora nós estamos trabalhando para esta formação. Para o caso da formação online, nós temos aí alguns desafios, né? Primeiro, a gente viu na pandemia, e acredito que os nossos países de língua portuguesa também sentiram isso,
nós vimos o tamanho da desigualdade educacional no acesso à educação. Então, para a formação online, para o acesso online, vai ser muito importante que os países, a partir de suas políticas públicas de educação, em parceria com os diferentes setores da sociedade, possam prover uma melhor conectividade, tanto para os nossos estudantes, como também para os nossos professores. Isso ficou muito claro aqui no Brasil, quer dizer, a gente viu muitos professores tendo acesso à educação, ao acesso online, alunos também tendo esse acesso, mas a gente viu que muitos não conseguiram a conectividade para ter acesso a esse conhecimento. Então, eu acredito que a questão de uma política de conectividade vai ser muito importante e que seja feito, Carlos, de uma maneira articulada com os nossos países co-irmãos. Eu acho que nós pensamos num mundo mais fraterno, num mundo em que a gente possa se desenvolver de uma maneira mais articulada e integrada. E os nossos 7 países de língua portuguesa são nossos co-irmãos. Eu tive já o privilégio de morar em Portugal e meu pai, que era médico, foi naquela época em que alguns dos países eram ainda colônias portuguesas, naquela época foi a década de 60, eu tive um carinho, eu aprendi muito a gostar, porque meu pai foi para tratar de doenças tropicais, que naquela época exigia conhecimentos, e meu pai era um dos especialistas. Então, eu aprendi muito e conheci muito os países de língua portuguesa. Até hoje, como eu disse, como reitor, tive o privilégio da ULP, conhecer, me aprofundar, ver os problemas, os desafios das universidades de língua portuguesa. E eu entendo, Carlos, que nesse momento a CAPES poderia articular ações que pudessem prover uma formação articulada em rede. Hoje pela manhã, por exemplo, nós estamos tratando no Conselho Nacional de Educação de uma proposta de construção de redes de cooperação. E eu falei exatamente na importância, no caso da formação de professores online, a gente ter essa perspectiva de criar uma massa crítica e uma articulação entre universidades, entre instituições formadoras de professores, para que a gente possa trocar experiências. O Brasil precisa aprender muito ainda, essa é minha opinião, no campo da formação de professores. Nós temos desafios enormes ainda, e todos nós sabemos que, independente da modalidade, se presencial, online ou formação híbrida, a gente sabe que a qualidade da formação é o elemento-chave para que a gente possa melhorar a qualidade da educação básica. E sem uma educação básica de qualidade, nós não teremos uma universidade de qualidade, porque se os alunos chegam com muitos déficits de aprendizagens, naturalmente a universidade vai ressentir dessa dificuldade. Então, trabalhar na formação de professores, numa formação com qualidade, numa formação em que o professor esteja preparado para a docência, seja do ponto de vista do conteúdo, seja do ponto de vista da prática e seja do ponto de vista do engajamento que ele vai precisar ter para poder efetivamente engajar os seus próprios alunos. Então, eu acho que nós estamos diante de um cenário em que é muito propício a articular ações entre países, principalmente para países co-irmãos, como é o nosso caso, para a construção de uma rede internacional de formação de professores de língua portuguesa. Eu acho que isso vai ser muito importante para esse momento de inclusão, para esse momento de articulação e para esse momento de uma construção coletiva de um mundo mais justo e um mundo mais fraterno. Durante o debate, caso queiram, eu posso explicitar melhor como as diretrizes da formação de professores, em seus detalhes, eu posso naturalmente explicitar melhor. Mas queria terminar, Carlos, lembrando uma coisa muito importante que nós fizemos nessas diretrizes. Em primeiro lugar,
nós sinalizamos para a importância de trabalhar dentro das universidades, e aí volto a dizer, independente se é modelo presencial, online, híbrido, a construção, a estruturação de um instituto de formação de professores, que nós chamamos de unidades integradoras. Para quê? Para integrar as diferentes áreas das licenciaturas diversas com a pedagogia, para articular e acabar. No Brasil, nós temos ainda um problema, não sei, eu queria muito ver nos nossos países co-irmãos, a gente tem um problema muito sério de fragmentação curricular, que dificulta muito uma formação mais sistêmica do futuro professor. E também introduzimos uma inovação, pelo menos naquele contexto, de aproximar o ensino superior da educação básica. Aqui no Brasil, a gente tem um hiato muito grande entre o ensino superior e a educação básica. E nós propusemos, e foi homologado, é política agora, de trazer professores inspiradores da educação básica para ajudar na formação dos futuros professores, ou seja, trazendo a realidade da escola pública para esses futuros professores, para os licenciandos das diferentes áreas do conhecimento. Então, são inovações importantes e que gostaria de ter compartilhado esse momento com vocês. Muito obrigado. Obrigado, meu querido amigo. Boto a palavra à disposição do professor Paulo, nosso presidente, Paulo Dias, se ele quer dar alguma palavrinha, para que a gente possa fazer a conclusão, o fechamento aqui dos nossos debates. Não sei se o Paulo nos ouve, a princípio estava presente. Paulo. Pronto, entrei. Estou aqui acompanhado e estava aqui a fazer outras coisas, a ver outras coisas também ao mesmo tempo. Eu queria agradecer imenso, a mim compete-me agradecer imenso a presença do professor Mozart e da professora Vani Kensky, agradecer também ao Carlos Lenusa, que é o meu vice-presidente nesta rede e que esteve a fazer a moderação deste painel para a formação, no domínio da formação da docência online. Agradecer porque nunca é demais, como estava há pouco a referir o professor Mozart, nunca é demais valorizar a importância de uma rede de formação de professores no espaço de lusofonia ou da nossa comunidade de língua. E nunca é demais valorizarmos a língua como um instrumento de conhecimento e um instrumento para nos afirmarmos numa globalização que está em desenvolvimento. Eu costumo referir isto e permitam-me voltar a dizer, nós somos 260 milhões de falantes de português, seremos 400 milhões no final deste século. E essa é a importância da formação, a importância do valor da língua, mas sobretudo do papel que nós temos que desenvolver dentro desta comunidade. A formação para a docência online é vital num cenário de futuro. É disso que estamos a tratar. O futuro passa necessariamente por várias abordagens que serão de tipologia... Alguma coisa está a correr mal? Pronto, não foi aqui uma questão técnica aqui ao lado. No futuro passa por várias abordagens, sendo que o mais importante é termos a consciência de que vivemos numa sociedade digital e não vamos voltar para trás. É esta sociedade que estamos a viver hoje, é a sociedade que vamos construir para o futuro de outras formas ainda digamos, mais fortes ou mais impactantes em relação às nossas práticas e às nossas atitudes. Isto impõe necessariamente uma consciência muito forte da parte de todos nós relativamente à importância de formarmos os nossos professores para o domínio, não da tecnologia, mas principalmente da capacidade de inovar no domínio da pedagogia, nos novos cenários e ambientes e particularmente nos contextos de aprendizagem que vamos enfrentar no futuro. Temos de preparar esses professores para construirmos também uma escola inovadora.
e uma escola que saiba antecipar o futuro. Porque o nosso grande problema, e particularmente no domínio da formação de professores, é que tendemos a formar o professor para o presente. Mas 60% das crianças estão inscritas no ensino hoje vão trabalhar em profissões que não existem e que nós não conhecemos e que a escola não conhece. Isto significa que terá de haver uma outra abordagem pedagógica, um outro pensamento nas políticas públicas de educação, completamente aberto para a inovação pedagógica, a inovação da escola e a construção do futuro. Nós não devemos pensar numa escola para preparar o presente, mas sim preparar o futuro. E a importância deste debate a que acabamos de assistir centra-se nesta questão maior. Formação de professores para a docência online significa formação de professores para uma escola que não existe hoje. Esse é um desafio enorme. Significa uma enorme insegurança também. Mas significa uma grande certeza, é que temos já consciência do caminho que temos que seguir, que é um caminho de inovação. Portanto, mais uma vez uma palavra, eu não quero fazer uma palestra, mais uma vez uma palavra de agradecimento à professora Vani Kensky, e ao professor Mozart Neves Ramos, e também uma última palavra de agradecimento ao Dr. Carlos Lenusa, que com todo o cuidado esteve a preparar este painel e deste modo permitiu que neste nosso segundo encontro da Associação de Educação à Distância dos Países de Língua Portuguesa dessemos início a esta sessão, a este encontro com uma matéria que é para todos nós crucial, que é a formação de professores para a docência online. Sobretudo, dizendo de outro modo, a formação de professores para o futuro. Muito obrigado a todos. E a todos os que estão a assistir também, através do canal do YouTube, porque neste momento temos uma série de seguidores em vários canais. Portanto, mais uma vez, uma palavra de agradecimento a todos os colegas que, desde o primeiro momento, aceitaram este enorme desafio, foi constituir esta associação, e a todos os que nos seguem, e tenho a certeza, muitos dos que nos estão a seguir vão querer ser membros desta associação. Muito obrigado a todos. Agradecimento ao nosso presidente Paulo Dias, que sempre foi um batalhador da causa da EAD para os países de língua portuguesa. Desde logo aceitamos o desafio, nós todos aqui que estamos, os dirigentes todos aqui presentes. E gostaria muito de agradecer, então, ao professor Vani, professor Mozart, por esse belíssimo painel. Como nós já tínhamos dito, ao longo dos 2 dias teremos momentos assíncronos. Professor Mozart, se o senhor tiver condições de postar essas deliberações do Conselho Nacional para que os outros países tenham contato, acho que seria muito interessante. Foi um debate muito longo, né, Mozart? No Brasil, envolvendo a sociedade toda, e eu acho que pode servir de exemplo para quem também está aí trabalhando nos seus países e trabalhando uma legislação consistente na área de formação de professores. Na década de 70, no Brasil, nós tivemos um caminho de grandes investimentos para a universalização da educação, que foi o transporte escolar. Isso que nós discutimos na década de 70. Era como que as combis iam buscar as crianças nas suas casas, na periferia das cidades, nas cidades do interior, para levá-las às escolas. E conseguimos universalizar no Brasil o transporte escolar. Agora está na hora de levar a escola para a casa das crianças. Então, nós temos que fazer o caminho inverso aqui no Brasil. Já fizemos o importante caminho de levar a criança para a escola, agora temos que levar a escola para dentro das casas. E isso será só feito através de um grande processo de massificação da conectividade, como estava dizendo o professor Vani, como estava dizendo o professor Mozart. Então, esse é um grande desafio. O nosso investimento hoje não é mais na construção material, e sim na construção intelectual, e ela vai se dar através de investimentos maciços, grandes investimentos na conectividade. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E no futuro nós não teremos uma educação
EAD ou uma educação não EAD. Nós teremos a mediação da educação pelas tecnologias existentes. Então, com isso, considero encerrada essa nossa primeira etapa do evento. Um grande abraço a todos, uma boa semana, um bom evento para todos nós e um abraço. Até já, então. Obrigado, boa noite. Tchau. Até já. Daqui a pouco vemos na reunião do Conselho de Administração, está bem? Sim, até já. Até já.